Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é a Tercília de novo. Pessoal, eu tô passando aqui para responder um comentário, né, que eu recebi no vídeo anterior ao que eu fiz o replante, né? Então, é um canal, pessoal, não tem o nome ali da pessoa, mas é Doces e Sonhos. Então, a pessoa fez um comentário assim, né? Talvez seja uma mulher, né? Ou um homem, não sei. Mas fez um comentário assim: como que faz para regar as plantas, né? No replante assim, né? No calor, né? Digamos no inverno, né? Como que são feitas as regas? Pessoal, aqui, né? Como vocês já sabem, né? Elas ficam na chuva, no sol, olha, inclusive tá bem quente, né? O sol tá bem forte. E aproveitando, pessoal, para falar, né? Sobre regas assim no sol, nessa, digamos, hora do sol, né? Agora, não sei que horas são, tô um pouquinho perdida, mas assim, deve ser umas 2 e pouquinho da tarde. Então a gente nunca deve regar nossas plantas com o sol assim, né, pessoal? Olha lá. Né? Nunca a gente deve regar, né? A não ser assim, quando chove, né, que vem aquela chuva de repente, né? Aí é a natureza, né? A gente não tem como fazer nada, né? Mas quando as plantas estão quentes, né? Todas assim, não é bom a gente jogar água fria nas plantas, né, pessoal? Já é uma dica aí que fica para vocês. E eu quero falar para vocês assim, esse replante aqui, né, em especial que eu fiz ontem com vocês aí no canal, como que eu faço as regas aqui? Pessoal, aqui, né, tá calor, como eu falei para vocês, né? Eu acredito que no fundo ali ainda está úmida, né, que eu reguei ontem, depois que eu fiz o replante, né? Eu não mostrei para vocês, até deveria ter mostrado, né? Mas como eu ia regá-la bem à tardezinha, então eu não filmei molhando ela. Como está quente, né? Como eu falei para vocês, então eu rego todos os dias. No replante novo assim. Todos os dias a gente deve regar, mesmo que esteja úmido ainda embaixo aqui, né? Então ela tem que manter essas raízes bem hidratadas, né? Para que ela comece as brotações, né? Das raízes novas. A gente sabe, pessoal, que a água, né? É uma grande responsável, uma aliada para que nossas orquídeas tenham essas brotações assim, ó. Olha só. Essas raízes assim. Olha só. Então, pessoal, isso aqui é bastante umidade, né? Ambiente e bastante chuva também, ó. Olha só. Passou, pessoal, todo esse calor, né? Todos esses dias de calor muito forte. E elas estão todas com as ponteirinhas assim, verdes, desenvolvendo aqui normalmente. Então isso, pessoal, é uma dica assim das regas, né? Quando as nossas plantas está faltando água, elas não ficam assim, ó, com essas ponteirinhas assim. Elas secam todas as pontinhas, né? Então isso aqui significa que ela está sendo bem regada, né? Mesmo nos dias que não chove, né, pessoal? Então voltando aqui para essa planta. Aqui, né, eu rego todos os dias, como falei para vocês. Em dias de chuva, né, eu deixo aqui, não tem problema, porque né, ela vai ficar bem drenada, né? A planta está bem em cima, né, a água vai escorrer. O vaso é totalmente furadinho, ó, né? Então vai escorrer bastante água, então não tem problema nenhum dela ficar na chuva. Épocas de inverno, né, pessoal? Quando chega o frio, né, mesmo que seja uma planta já de um replante mais antigo, né, que ela já está enraizada, eu não molho todos os dias. Eu molho, digamos assim, a cada 3 dias, né? Uma planta que está num substrato assim, ela pode ficar sem regar, né, no inverno até uma semana. Depende muito aí do clima, né? Se estiver bem frio. Quando é época de inverno também, né, uma coisa que acontece muito, né? Tem aquele vento frio, aquele vento gelado, né? E o vento, pessoal, ele resseca bastante as plantas, né? Então a gente fica pensando assim, ah, não vou regar porque tá frio e a planta não vai desidratar. Ela desidrata sim, por conta do vento, né? Então nós temos que regar nossas plantas no inverno.
Mas aí, qual é a dica que eu falo para vocês, né? Quando está bem frio, né? Aí você faz ao contrário do verão, né? No verão a gente não rega nossas plantas quando tem sol, né? Igual eu falei para vocês, quando o sol tá assim, a gente não rega as plantas, né? No inverno é o contrário. Quando o solzinho tá assim, né? Digamos assim, o horário mais quente do dia, que seja aquele sol, não é aquele sol tão forte, né? Porque o sol do inverno não é aquele sol muito forte. Então a gente rega nessas plantas no horário mais quente, né? Eu aqui faço a rega entre meio-dia, 1 hora da tarde, depende muito do dia, né? Mas eu rego as minhas plantas sim, quando está no inverno, né? Então é isso, né? Aqui eu tenho um reservatório de água de chuva, que eu molho elas praticamente, digamos assim, quase sempre com a água da chuva. Não sei quando fica muitos dias sem chover, que eu venho, né, a regar com a água da torneira, né? Quando acaba o meu reservatório, mas é muito pouco mesmo. Então isso aqui é muito bom, né? A água da chuva é muito bom para nossas plantas, né? Porque ela é nitrogênio, né? Praticamente puro, né? E pessoal, o que que faz nossas plantas enraizar? Eu acredito que o melhor enraizador que existe é a água, né? Principalmente da chuva. Não existe enraizador. Eu não uso, pessoal, enraizador aqui nas minhas plantas. Que vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, olha isso. Já mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui. São as duas que eu acho que estão mais assim, no momento, né, enraizadas. Eu não uso enraizador nenhum. Essa planta aqui, pessoal, quase perdi ela. É um replante que eu quero falar sobre ela com vocês. E olha só, não uso nenhum enraizador, somente a água, né? Então, praticamente também a adubação minha é muito pouca, né? Eu uso adubo orgânico, mas é muito pouca adubação. Tenho que melhorar a minha adubação, né? E é isso, pessoal. As orquídeas que estão nas telhas, né? Como vocês sabem, né? Eu tenho algumas também. Tá aqui, tá com uma outra hastezinha aqui, ó. Já cortei a haste dela ali, que tinha uma haste bem grande aqui, né? Cortei. As orquídeas das telhas, pessoal, tem que regar todos os dias. No inverno, né? No inverno é mais problemático, né? Porque elas também ressecam, né? E precisa de regas mais assim, perto, né, da outra, né? Dia sim, dia não, né? Cada 2 dias. Mas se não tem substrato, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as regas. Então, assim, as orquídeas que têm substrato, elas aguentam ficar mais tempo, né, sem regar. Estou mostrando para vocês aqui, essa aqui, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou levar ela ali na mesa, vou dar um exemplo para vocês aqui, né, dessa aqui. Ó, nesse caso, vocês estão olhando ali que as raízes estão verdes ainda, ó, as raízes. Elas estão verdes, pode ver. Elas não estão assim branquinhas, prateadas, né? Essa orquídea aqui, pessoal, ela reserva um pouco de água porque esse vaso não é totalmente furado. Então essa aqui eu posso deixar sem regar mais dias, né? Olha só. Quando as raízes estão verdes assim é porque elas estão úmidas ainda. Então eu posso deixar sem regar hoje se eu quiser. Olha só. Esse vaso, ele não tem muitos furos. Aliás, ele tem só um furo no meio. Não mais, acho que eu fiz mais furinhos. Não, tem mais, esse aqui tem mais. Mas são bem pequenininhos, olha só. Ó. Então ele vai ficar mais tempo a minha planta úmida aqui dentro, né? Então, vai depender muito, pessoal, do substrato que está a tua planta, né? Se ela está com substrato, né? Como essa aqui também, ó. Coloquei até essas tilândias aqui, barba de velho. Esse vaso, pessoal, ele tem um reservatório de água aqui embaixo, ó. Esse aqui que eu falei pra vocês, que ele tem o furo mais alto, mais no alto aqui, ó. Então aqui vai ficar sempre um dedinho de água aqui embaixo, ó. Esse vaso aqui é ótimo, pessoal, ótimo para lugares bem quentes. Porque a nossa planta sempre vai ficar com um pouquinho de umidade aqui embaixo. E olha como que ela tá gostando.
Essa planta, pessoal, o pessoal fala que é muito difícil de cultivar. Eu vou mostrar para vocês o ID dela. O pessoal fala que essa planta é muito de difícil cultivo, mas olha só como que ela tá gostando aqui, ó, desse vaso. Então, pessoal, aqui também, né, a rega não precisa ser todos os dias, mesmo no calor, né, a gente pode deixar, né. Então vai depender muito do teu substrato, né. Assim na telha, né, eu tenho que regar mais vezes, né, porque ela não tem substrato nenhum, ó, né. Aqui ela já tem também, ó. Então é isso, né, eu acho que vai depender bastante do substrato. Até no cachepô, pessoal, assim, ó, quando ela já tem bastante raízes, né, tem as madeirinhas lá, ó, ela segura um pouco de umidade, né. Então essa planta aqui, ela aguenta, né, se eu deixar ela sem regar. Depende muito do clima da pessoa, né. Se for o clima muito seco mesmo, lugar que tem bastante ventilação, que ventila muito, tem que regar todos os dias, porque ela vai ressecar demais. Até, pessoal, eu gosto muito de ver as raízes assim, ó. Eu amo, né, isso aqui, ó. Mas eu acho muito interessante esse replante aqui, né? Porque esse aqui, tanto no locais quentes como locais frios, né? Elas vão bem, né? Locais quentes, né? Ele resseca mais rápido, né? A gente tem que regar mais. Mas assim, eu acho que ainda assim a orquídea ela pode ficar mais, né, tempo sem regas do que no cachepô. Então seria isso, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, né, respondendo aí a minha amiga ou o amigo, não sei, né, dos sonhos, doces e sonhos, né, é isso. As regas são assim, vai depender muito do teu clima, né. Aqui, o meu clima em Curitiba é um clima que ele é quente, né, agora tá fazendo bastante calor, mas é um clima bastante, bastante ameno, né. Não é muito calor, como em Goiás, né, em outros lugares que a gente vê que é muito quente, né. Então, se for num lugar muito quente, né, já falei pra vocês, né. Se for num lugar frio também, né, tem as dicas aí no vídeo já. Espero que vocês tenham gostado, né, respondendo aí a pergunta da minha amiga sobre as regras, que realmente ontem eu não falei, né, sobre isso, né, muito detalhado, né. Mas está aqui. Eu até acho interessante a gente padronizar o nosso cultivo, porque assim a gente vai estar conseguindo regar, né, as plantas sempre do mesmo jeito, né, do mesmo modo. Mas, como eu falei para vocês ontem, né, cada planta tem uma necessidade. Então a gente não pode replantar todas as plantas do mesmo jeito, né? Então vai depender muito, né? As oncídio mesmo, por exemplo, elas também podem ser esse replante, né? Mas elas gostam muito de ficar com as raízes expostas, né? Como tá aqui, ó. Elas gostam muito assim desse replante, né? Então as regras têm que ser diferentes. Então é bem difícil da gente conseguir padronizar todas as orquídeas iguais, né? Não tem como, mas aquelas que a gente vai conseguindo padronizar é muito bom. Eu estou aqui tentando, né? Nos vasos de barro, escachepô. E igual eu falei para vocês no vídeo passado aí, em telha não vou mais fazer replante, né? Não que não dê certo, né? Mas por conta disso, né? Se a gente precisa sair, ficar uns 2, 3 dias fora, né? Até mais, de repente um replante assim, se ela estiver bem enraizada, se ela não estiver pegando sol, um lugar muito quente, né? Ela aguenta ficar mais tempo sem rega, né? E também o ambiente aí, né? O sol pleno a gente não indica, né, deixar as orquídeas no sol pleno, né? Porque elas queimam, né? E também fica mais difícil para cuidar das regas, né? Então sempre é bom ter uma tela, né, de proteção. E aqui tem uma árvore, né, também, né? Fica mais fresquinho, né? Ajuda no tempo quente, ajuda bastante, mas mesmo assim, as que estão no cachepô eu rego todos os dias porque ventila e elas secam, né? Então é um trabalhinho que a gente tem aí todos os dias.
Muitas pessoas não têm tempo, né? Então tem que fazer um replante em vasos, né? Até com outro tipo de substrato, se não ficar na chuva, né? Que daí ela consegue segurar mais umidade dentro do vaso. Mas seria isso, acho que já falei bastante, né? Hoje. Era só para esclarecer a respeito das regas. Mais tarde eu vou estar regando. Agora não dá, tá muito quente ainda. E espero que eu tenha respondido aí a dúvida da minha amiga ou do meu amigo. Deus abençoe vocês, né? Até um próximo vídeo, se Deus quiser.